Irmãos, nós estamos aqui diante do momento auge da história da redenção e, por que não dizer, da história da humanidade. O mundo e o nosso calendário são divididos assim: antes de Cristo e depois de Cristo. E as Escrituras apontavam desde o Antigo Testamento para esse momento ímpar na história da redenção: a morte de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Messias prometido, que viria para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. E via de regra, normalmente, quando alguém morre, se faz um memorial da vida daquela pessoa. Normalmente, quando alguém morre, é o momento de lembrarmos quem foi essa pessoa e o que ela fez durante a sua vida terrena. Então, gostaria de dizer, através das Escrituras, quem é Jesus? Quem é esse homem glorioso que viveu na Palestina há mais ou menos 2000 anos atrás e que até hoje tem milhões de seguidores pelo mundo afora, que se reúnem para o adorar e que creem que Ele está vivo e que Ele reina, e que Ele é o próprio Deus encarnado, mas que por um outro lado desperta a ira, a inveja e o ódio de muitos. Quem é esse que divide opiniões no mundo até hoje? Quem é Jesus de Nazaré? A Bíblia diz que Ele é o Messias, o Filho de Deus, o nosso Redentor e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele mesmo afirmou em João 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o único que pode nos levar ao Pai. À luz de João capítulo 1, versos 2 e 3, nós sabemos que Ele é o próprio Deus, que Ele estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele é aquele que foi prometido desde Gênesis 3,15, depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como aquele que pisaria na cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz que nos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. E lá no Evangelho de Lucas capítulo 1:35, de fato a história da vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo começa. Lá o anjo Gabriel aparece para uma moça virgem, e ela pergunta: como que acontecerá então isso? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Ele é aquele que, embora seja homem, é totalmente Deus, e o único que veio para esse mundo sem nenhum pecado, sem a semente e a raiz do pecado que contamina o coração e corrompe o homem. Sabemos à luz de Lucas 2, do versículo 42 até o 47, que com 12 anos de idade, os seus pais o esqueceram no templo, e depois lembraram e voltaram lá, a fim de o encontrar. E chegou lá, ele estava discutindo com os doutores da lei, e ali no Evangelho de Lucas diz que muitos se admiravam da inteligência das suas respostas. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Quem é Cristo Jesus para você? Quem é Jesus de Nazaré? Quem é esse que afirmamos solenemente, que cremos de todo o nosso coração? Quem é esse que faz com que o nosso coração se aqueça e transforma e muda a nossa história? Quem é Jesus de Nazaré? A Bíblia diz, conforme o próprio Evangelho de Marcos, que aos 30 anos de idade,
ele foi batizado pelo seu próprio primo João Batista, que foi o seu precursor, que disse que viria aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus, e então Jesus vai até ele a fim de ser batizado por ele. E João Batista diz: de maneira nenhuma, Senhor, serei batizado por ti, antes você deve me batizar. Jesus responde então que é necessário que se cumpra toda a justiça. Nós sabemos que João Batista diz que ele deve diminuir para que Jesus cresça, porque ele não é digno nem ao menos de amarrar as sandálias dos seus sapatos. Então, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e é ouvida uma voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que significa: em quem eu tenho todo o meu prazer. E então ele inicia seu ministério, curando os enfermos, trazendo vista aos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando pessoas mortas e trazendo palavras de vida eterna que jamais foram esquecidas. O resumo do ministério de Jesus está lá em Atos, capítulo de número 10, verso 38, quando diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus por isso. Sabemos também que a sua graça, os seus olhos de compaixão, o seu amor pelas almas perdidas, a forma pela qual ele andou, tendo misericórdia daqueles que ninguém olhava, dando graça àqueles que achavam que não era merecida, e trazendo a interpretação correta da lei de Moisés, que ia em confronto com o ensinamento dos fariseus, fez com que muitos se despertassem e se irassem contra ele, motivados por inveja, ganância, e porque aquilo desconstruía os seus falsos ensinamentos. E então, desde o início do ministério de Jesus, os fariseus, saduceus, os escribas e os religiosos da época procuravam uma oportunidade para condenar e matar Jesus. Por diversas vezes tentaram, mas a Bíblia diz que ainda não era chegada a sua hora. E então eles continuavam procurando uma ocasião para prender e matar Jesus. Ocasião esta que foi oferecida pelo traidor Judas Iscariotes. Jesus sabia quem ele era e anunciou diante dos discípulos. Este então, tomado por Satanás, foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E então a ocasião se deu no Getsêmani, o jardim das oliveiras, aonde o Filho de Deus suou sangue, e aonde ele clamou aquele que podia o livrar da morte, ao seu Pai, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E foi ali naquele jardim que Judas chegou com uma turba de soldados, com porretes e lanternas, a fim de o prender. E então prenderam Jesus e o levaram para ser julgado. Julgamentos esses que nós já vimos aqui e que estão relatados para nós nos 4 evangelhos. O primeiro deles, o julgamento religioso, que não passou, meus irmãos, de uma encenação, de um teatro muito bem feito por essas personagens, porque na verdade tudo já estava determinado por eles para matarem Jesus. Então ele foi julgado pelo Sinédrio judaico, seu julgamento religioso. Mas como os judeus não tinham autoridade para condenar alguém à morte, precisavam apelar para Roma. E assim eles fazem e levam para Pôncio Pilatos a situação. Pôncio Pilatos, sem ter o que fazer, mesmo tendo sido alertado por sua esposa que ele não deveria pôr a mão neste homem porque ele era justo, mas havia uma multidão ensandecida, louca, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, e escolhendo que Jesus fosse morto ao invés do ladrão Barrabás. E então Pilatos, sem ter o que fazer,
e sem nenhum posicionamento, nem para lá e nem para cá, atende ao pedido e manda o chicotearem e depois o crucificarem. A carga física, a carga espiritual que estava sobre Jesus, nesse momento que nós lemos, era enorme. Além, muito mais do que eu e você já provamos sequer algum dia. Embora eu e você passemos pelo sofrimento e pela dor nessa vida, pela angústia da alma, ou pela angústia física, ou pela dor, seja ela de qual natureza for, jamais nós podemos comparar a nossa dor com a dor que Jesus estava passando aqui. Depois de ser traído, de ser cuspido, de ser escarnecido, de ser flagelado, sem contar a carga espiritual das trevas que o envolviam, ele estava já esgotado fisicamente. Lembremos, meus irmãos, que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Duas naturezas distintas em uma só pessoa. Ora vemos a natureza divina, ora vemos a natureza humana. Essas duas não se confundem, estão intrinsecamente ligadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui, por ele ser homem como um de nós, ele chega no seu limite. Alguém aqui já passou em algum momento e teve que dizer: é o meu limite, eu não sei mais o que fazer. Até aqui eu tive forças, mas agora eu me sinto esgotado. Até aqui eu tinha esperança, mas agora eu me sinto sem nenhum propósito. Até aqui eu ainda tinha forças, mas a minha força se esvaiu como um caco de barro, foi quebrada. E então, meus irmãos queridos, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, está indo para o Gólgota, está caminhando na via dolorosa, com suas costas inteiras cortadas pelos açoites dos romanos, com uma coroa de espinhos cravando o seu crânio, com toda a humilhação que ele já tinha passado no pretório, sem contar o abandono dos seus discípulos e do seu melhor e mais conhecido discípulo Pedro. Carga espiritual, carga emocional, carga física, fazem com que Jesus não consiga mais seguir adiante. O trajeto que ele deveria trilhar seria até fora da cidade. Há um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, lugar de morte, aonde os réus condenados eram crucificados. E então, meus irmãos, essa é a história de Jesus resumidamente, até nós chegarmos no nosso texto de hoje. E o texto de hoje mostra para nós o momento onde Jesus não conseguiu mais andar, não conseguiu mais ir adiante, justamente por toda essa carga que estava sobre ele, sendo ele homem como nós, apesar de ser Deus. E o texto nos diz, no versículo 21, que os soldados romanos que estavam ali obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Todo mundo aqui já ouviu a história de Simão Cireneu. Apesar de a Bíblia falar pouca coisa sobre ele, há algumas lições muito importantes que eu quero compartilhar com vocês nesse versículo 21. Primeira coisa, o lugar de onde ele era de Cirene, uma cidade norte-africana que tinha uma colônia de judeus. Provavelmente esse homem era judeu, essa é a história, e ele estava indo adorar na festa da Páscoa. Como os irmãos sabem, todo judeu deveria ir participar da festa principal em Jerusalém, que era a Páscoa. Lucas acrescenta neste versículo que puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que levasse após Jesus. Então esse homem, que tem o seu nome citado, mas não muito mais informações a seu respeito, carrega a cruz de Jesus,
segue após Jesus, ajuda Jesus a seguir o seu caminho até fora da cidade. O texto diz que ele passava vindo do campo e que este homem era pai de Alexandre e de Rufo. Essas são as informações que nós temos. O versículo diz que obrigaram ele a fazer isso. Ele não simplesmente se candidatou: ei, estou passando por aqui e eu vejo que Jesus de Nazaré não está conseguindo continuar, então eu estou aqui me prontificando para carregar a sua cruz. Não é assim. Os soldados romanos aleatoriamente olham para ele e obrigam ele: você vai carregar a cruz de Jesus. Vocês sabem que os judeus estavam sob o domínio de Roma, deveria obedecer naquele momento. Soldados armados estavam mandando: carregue esta cruz. Lucas diz que constrangeram Simão a carregar essa cruz. Você já foi obrigado a fazer alguma coisa? Você já foi forçado a fazer aquilo que você não estava pensando em fazer? Foi o que aconteceu com esse homem. Mas nem sempre que somos forçados a fazer alguma coisa por homens, quer dizer que Deus não esteja envolvido nisso. Porque Deus usa até mesmo as ações humanas para cumprir os seus decretos e propósitos. Porque Ele é Deus, porque Ele reina e porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. E então, meus irmãos, este homem mal sabia do que ele estava participando. Mal ele imaginava que naquele dia ele ia cumprir um ato que ficaria registrado nos evangelhos, 4 evangelhos. Mal sabia que ele se tornaria uma encenação de uma realidade que Jesus já havia ensinado: aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós temos uma representação visual da devoção que Jesus exige dos seus seguidores. É necessário carregarmos nossa cruz. É necessário seguirmos a Jesus. Talvez em alguns momentos você queira largá-la, mas às vezes é bom que você lembre que se você fez um compromisso de fé com Jesus, se você pertence a Ele, ainda que obrigado, você deve segui-lo. Você deve carregar a sua cruz, não a cruz dos outros, como foi no caso de Simão, mas a cruz que Deus deu para você carregar. Qual é o custo do discipulado? Negue-se a si mesmo e siga Jesus. O que parecia para este homem loucura, dificuldade, tropeço, na verdade, Deus estava o convidando para participar ativamente da história da redenção, meus irmãos. Como Deus é soberano em seus propósitos, como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Algo interessante é porque todos aqueles que devem seguir a Jesus devem fazer esse mesmo ato, só que de forma metafórica. Ninguém aqui carregou uma cruz, ninguém aqui está passando por uma crucificação, mas espiritualmente nós estamos crucificados com Cristo. Paulo ensina isso em Gálatas 2, versos 19 e 20. Eu já estou crucificado com Cristo, logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava metaforicamente com os seus braços pregados na cruz, e ele explica isso dizendo: sabe por quê? Porque eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me chamou. A minha vida já não é mais a minha vida, mas a minha vida pertence a Jesus. E é interessante que quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, depois ele diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim e pelo amor do Evangelho, ganhá-la-á. Nós ganhamos a vida quando nós seguimos a Jesus, ainda que seja custoso. E eu digo a vocês, meus irmãos, seguir a Jesus
vai te custar tudo que você tem. O discipulado é caro, o discipulado é precioso, o discipulado exige a renúncia do ego e de você mesmo, das suas escolhas, das suas decisões, que cá entre nós, normalmente são as piores. Porque tudo que nós fazemos pela carne e pelo sangue, e não pela fé, nós semeamos na carne, e nós recebemos da carne. Enquanto aquele que semeia espiritualmente, recebe vida, e vida em abundância. A.W. Tozer, ele diz a respeito do crucificado, uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o homem que está crucificado tem os olhos voltados em uma só direção. Então, se você estiver crucificado com Cristo, você está assim. Ele não pode olhar mais para trás. O homem crucificado só pode olhar na direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O homem na cruz não tem mais planos para si, mas alguém fez planos para ele. E quando eles o pregaram naquela cruz, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz, você diz adeus. Você não vai voltar. Pertencimento é o cristianismo. É uma decisão para sempre. É uma decisão que exige tudo. E nós temos aqui um homem, e o texto diz que ele passava, vindo do campo. Olha que interessante. Sabe o que é isso, vindo do campo? Que eu digo para vocês, é o ordinário, é o corriqueiro. Deus entra na minha e na sua história numa segunda-feira à tarde. Deus entra na minha e na sua história sem nada muito mirabolante, sem nada muito brilhante. Ele não precisa disso. Ele é capaz de transformar um café da manhã numa coisa maravilhosa. Ele é capaz de transformar um dia de trabalho normal, tradicional do brasileiro, em algo extraordinário. E Ele nos viu no nosso dia a dia, na rotina, vindo do campo, vindo do trabalho, indo para a faculdade, indo para o supermercado. Em algum momento Ele falou: eu escolho esse, eu quero esse para me servir, para vir após mim, para ser discípulo. Não fomos nós que os escolhemos, mas Ele nos escolheu. Glória a Deus por isso. E você está vivendo dessa maneira? Você está vivendo como alguém que está crucificado com Cristo, seguindo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, em uma devoção profunda, dia após dia, a este Cristo que é digno de toda honra, glória e louvor? Ele foi escolhido, Simão Cireneu, aleatoriamente pelos romanos, mas ele foi escolhido de uma forma individual pelo Senhor. É interessante, meus irmãos, porque o próprio evangelista Marcos, ele diz assim, pai de Alexandre de Rufo. Sabe o que parece? E os comentaristas bíblicos dizem que os leitores do seu evangelho, que entre a maioria deles eram romanos, sabiam muito bem quem era Simão, pai de Alexandre de Rufo. Mais ou menos como ele estivesse dizendo assim: pai de Alexandre de Rufo, vocês sabem quem são? Tanto é que, embora este homem fosse dessa cidade de Cirene, Romanos 16:13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Olha que interessante. Pouquíssimas informações, mas os filhos deste homem andaram com o apóstolo Paulo. E a esposa deste homem cuidou de Paulo como se fosse uma mãe cuidando do seu filho. O que implica que o momento ordinário desse homem se transformou numa grande bênção para ele e para a família dele. Poucas informações, mas fizeram com que a sua história estivesse no livro e estivesse sendo pregada hoje para mim e para você. O texto continua dizendo que levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Nós sabemos que a expiação deveria ser feita fora da cidade. Apesar de o sacrifício acontecer no templo,
os restos do animal no Antigo Testamento deveriam ser levados para fora da cidade para serem queimados. Esse era o ritual de expiação do Antigo Testamento. Agora Jesus, sendo de uma vez por todas o sacrifício ao nosso favor, também morreu fora da cidade. E Hebreus capítulo 13, verso 11, diz que o sangue que é trazido para dentro dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. E foi por isso que Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Sabe o que é isso, meus irmãos? Jesus, ao levar sobre o seu corpo o meu e o seu pecado, teve que ser excluído da cidade, da santa cidade de Jerusalém. Não apenas do templo, mas ele foi, como um animal era levado para fora da cidade para ser queimado, agora Cristo está com sua cruz, caminhando para fora da cidade, levando a nossa vergonha, levando os nossos pecados, a nossa iniquidade, estava sobre ele. Mas a diferença de Jesus para as ofertas do Antigo Testamento é que a oferta de Jesus é vicária, é vitalícia, é perpétua, e não precisa mais ser realizada, porque ela já foi, e nada pode mudar isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Jesus caminhou para fora da cidade por mim e por você. Jesus foi envergonhado, nu, chicoteado, flagelado, cuspido e blasfemado por mim e por você. Esse foi o preço da redenção. Nós sabemos o preço que foi pago. E ele vai até esse lugar chamado Gólgota, um lugar da caveira, lugar da morte, por mim e por você. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus está morrendo por causa do pecado do seu povo. Aquele que não tinha pecado nenhum se fez pecado por mim e por você. Louvado seja Cristo, louvado seja o Senhor por esse sofrimento em nosso favor, da sua igreja. Verso 23 diz: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Veja que interessante. Vinho com mirra é uma espécie de analgésico primitivo que davam para alguém que estava sofrendo. Os estudiosos dizem que provavelmente foram as mulheres, porque os seus discípulos tinham abandonado. Estava ali somente João, junto com Maria. Então provavelmente as mulheres prepararam isso a fim de refrescar um pouco a sua dor, a fim de aliviar um pouco os seus sofrimentos. Jesus não quis. Jesus não tomou. Jesus, porém, não tomou. Por quê? Por que ele não tomou? Ele não tomou porque ele estava disposto a experimentar o sofrimento de qualquer pessoa, e que qualquer pessoa poderia passar. Ele estava indo a fundo nessa missão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós, mas um, porém, que foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Sabe quando ele está recusando aqui? O que ele está dizendo para mim e para você? Não importa qual sofrimento você passou, passa ou vai passar, eu sei o que é isso. Eu me identifico com você, homem de dores. Eu já experimentei isso que você está experimentando. Eu já senti na pele o que você está sentindo. É por isso que eu sou o seu Redentor, ele diz. E o interessante também é que, se você lembrar da história de Jesus, a mirra foi oferecida a ele quando ele nasceu. O evangelista Mateus diz que os magos vindo do Oriente vieram através da estrela a fim de o adorarem.
E lá eles entregaram então os seus presentes. Entre eles o quê? Mirra. Um presente para o rei que está nascendo em Belém. Esse rei agora recebe de novo mirra. Só que agora ele não está mais numa manjedoura. Agora ele está na sua pior forma física e na sua mais profunda agonia, indo beijar a sua cruz. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que Jesus é rei no seu nascimento e que Jesus é rei na sua morte. Que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que Ele é digno de receber adoração em todos os momentos. Seja Ele um bebê infante, seja Ele um homem da cruz, ou seja o Cristo glorificado e ressurreto, que domina pelo século dos séculos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Versículo 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes, lançando-lhe sorte para ver-lhe o que levaria cada um. Um autor diz que uma pessoa que morria crucificada morria 1000 mortes. O horror e o espetáculo da cruz de Cristo agora estão aqui estabelecidos. Imagine a cena. Muito pior do que os filmes hollywoodianos. É a verdade que aconteceu com Jesus naquele dia. Como já foi pregado e dito aqui no último texto, seus flagelos tinham pedaços de ossos nas pontas, a fim de rasgar as costas daquele que sofria. Ele ficava nu e além disso foi-lhe encravada a coroa de espinhos. Um verdadeiro derramamento de sangue. Um espetáculo horroroso diante dos homens. E aqui o texto diz, no verso 24, o momento áureo, o momento nevrálgico da história dos homens. Cristo foi crucificado. Esta é a mensagem da cruz, irmãos. Cristo naquele madeiro. Pés apoiados em um pequeno suporte de madeira. Braços esticados a ponto de lhe dar cãibras. Tendões e músculos rasgados. Face irreconhecível, tomada pelo sangue e pela deformação. O seu corpo sendo esbofeteado, chicoteado. Cristo crucificado. Sabe o que nós vemos aqui, meus irmãos? Lembre desse versículo. Então o crucificaram. Muito se diz com poucas palavras. Cristo morreu na cruz por mim e por você. E eu diria que ele experimentou algo aqui que nenhum de nós já viveu. Por quê? Porque ele vivia em plena comunhão e gozo no céu. Da mesma forma que agora ele sabe o que é o pior sofrimento humano, ele já sabia desde a eternidade o que é o maior gozo e alegria de alguém. Porque ele vivia plenamente com o Pai e com o Espírito Santo por toda a eternidade, em profunda comunhão e alegria. Mas agora ele se humilha, ele se esvazia, ele desce e vem até nós para experimentar e tomar sobre si o nosso inferno. Jesus, aquele que provou o gozo da eternidade, aqui neste texto, veio até nós para experimentar o que é o inferno, o que é o Hades, o que é a corrupção, o que é a iniquidade e o que é a ira do seu próprio Pai sobre ele. Ele desceu ao Hades, o credo apostólico diz. Sabe o que significa isso? Que aqui na cruz crucificado, ele provou as dores do inferno, inferno qual ele nos libertou pela sua graça, inferno que ele nos livra com a sua salvação e com o seu amor. Você já sofreu, eu já sofri, eu já me angustiei, você também. Já sofremos dores físicas, já sofremos dores emocionais, já nos sentimos fracos espiritualmente, já andamos vagando perdidos, mas nós nunca entramos no inferno. Nós sabemos o peso do pecado sobre os nossos ombros, nós sabemos o gosto de fel no final do pecado, como ele é amargo e dolorido, mas nós não sabemos
o que é uma eternidade inteira no inferno e na condenação. Filipenses 2 diz que ele se humilhou até a morte de cruz, para nos livrar da ira vindoura e para beber o cálice da ira de Deus. E se nós estamos em Cristo, e se nós cremos em Cristo, nós não precisaremos ir para o inferno. Louvado seja Deus por isso. Nós não só somos libertos da ira vindoura, da condenação, mas recebemos hoje vida em abundância, alegria, plenitude, gozo, propósito. Coisas essas que o mundo não pode nos dar. Coisas essas que o diabo traz com seus banquetes coloridos, fingindo ser coisas boas, mas para nos fazer tropeçar. Dizem que o pecado é prazeroso, e ele o é, na hora. A vida eterna, no entanto, é uma alegria indizível para todo sempre. Por isso, não troque a vida com Deus pelas migalhas do mundo. Não troque a alegria da salvação por gotas de prazer. Porque Jesus tomou o nosso inferno. Porque Jesus levou sobre si a nossa condenação. E o verso 25 diz que era a hora terceira quando o crucificaram. Isso significa o quê? 9 horas da manhã. Que dia, meus irmãos. Você já falou, nossa, mais um dia ruim. Ontem foi ruim e hoje começou ruim. Já acordei com ligação de cobrança. Sendo minha ou não, não sei, mas eles ligam sem parar. Com reclamação das pessoas ao meu redor, contra mim ou contra alguém, contra o mundo. Ó vida, ó céus. Mas o dia de Jesus aqui é muito pior do que qualquer dia que você pode experimentar. Porque o dia dele já começa com ele já condenado no seu julgamento religioso, no seu julgamento político, e agora já sem nenhuma força física. Era necessário uma ajuda para levar a cruz, e era apenas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E versículo 26 diz que por cima, ou seja, por cima da cruz, na parte horizontal, estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Essa é a acusação. Este homem afirma ser o rei dos judeus. Nós sabemos e já aprendemos aqui que ele não negou isso diante de Pilatos. Tu dizes. E Pilatos quis escrever dessa maneira. A escritura não nos conta a motivação de Pilatos. O fato é que depois pedem para ele trocar, ele fala: o que eu escrevi está escrito e vai ser assim. A acusação dele é: ele é o rei dos judeus. Todo condenado na sua cruz tinha essa epígrafe, que era um escrito da acusação a qual levou aquele homem a ser condenado. Aqui no caso está escrito em 3 idiomas, nos diz a Bíblia: aramaico, latim e grego. Esse homem é o rei dos judeus. Tem alguma mentira na acusação? Não. Mas sabe, meus irmãos, é só metade da verdade. Porque Jesus não é rei só dos judeus. Jesus é rei dos gentios. Ele é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja. E Jesus, mais do que isso, ele é o rei do mundo e ele é o rei do universo. Ele é o rei da terra e do céu. Ele reina, governa e domina sobre tudo e sobre todos. Esses 3 idiomas estão escritos para dizer para todo mundo: este homem é o rei. Esse é o rei de todo o universo. Este é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é aquele que criou as estrelas e chama cada uma pelo nome. Esse é aquele que é a sabedoria de Deus, que estava com Deus porque era Deus por toda a eternidade. Esse é aquele que veio até nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse é aquele que viveu sem nenhum pecado, de forma santa, e que, cheio de compaixão, em algum momento olhou para mim ou para você e falou: este é meu seguidor. Dentre todas as bilhões de pessoas do universo, eu escolho você. Verso 27 diz que então, com ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: com malfeitores foi contado. Sabe o que significa isso? Que ao ter 2 ladrões ao seu lado naquela cruz, Jesus se identificou conosco. É isso. Quando eu disse lá no início do sermão que Jesus falou para João Batista que é necessário que se cumpra toda a justiça, eu preciso ser batizado. Sabe por que ele precisava ser batizado? Para se identificar conosco e com a vida terrena. O que o texto está nos dizendo é que ele foi até o final por causa do pecado. Aqui nesse verso nós temos a busca de Deus pelos pecadores e o seu amor inefável, a ponto de estar conosco no nosso pior estado de morte e condenação. Portanto, meus irmãos, a cruz de Cristo mostra para nós 2 coisas. Em primeiro lugar, a perversidade humana, e até que ponto os homens chegam a ser odiosos, diabólicos nos seus desejos e inclinações, na sua inveja, na sua insensatez, na sua avareza, no seu desejo de construir seus próprios castelos e sua própria torre de Babel. Aqui mostra para nós a cruz de Cristo, meus irmãos, como o homem é perverso por causa do pecado, a ponto de crucificar o Filho de Deus. Mas a cruz de Cristo mostra, em segundo lugar, o amor escancarado e estampado de Deus, por mim e por você, pelo seu povo, pela sua igreja. E eu repito aqui a frase de Agostinho, que a cruz foi o palco onde Deus pregou o amor. Nós não conhecemos o amor, nós não sabemos amar, nós temos dificuldade de amar. Até mesmo as pessoas que nós dizemos amar, e até mesmo as pessoas que estão entre 4 paredes conosco, pela nossa incapacidade de sermos santos com a nossa própria força. Você se diz uma pessoa amorosa, mas muita parte do seu tempo você está construindo o seu próprio castelo e seguindo os próprios desejos do seu coração, da sua idolatria e daquilo que você almeja ser e buscar. Agora aqui não, Cristo não é como nós nesse sentido. Ele veio até nós, foi contado entre nós, mas Ele não é como nós. Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado. Ele cumpriu a escritura de Isaías 53:12. Ele foi contado entre os malfeitores. Você lembra que foi feito um censo e que o seu pai José foi levar ele para ser contado também? Sabe o que significa isso? Que do seu nascimento até a sua morte, Jesus era homem e foi contado entre nós. Nós diríamos hoje que ele tinha RG, tinha CPF. Não era uma divindade que não encarnou, como alguns dizem, com suas heresias. Não, eu e você, nós cremos no Cristo da Escritura, que é completamente, totalmente Deus, sem deixar de ser homem e sem experimentar na sua pele, levando sobre si o pecado a qual Ele mesmo não cometeu. Versículo 29 em diante vai dizer para nós o seguinte: que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E também os que estavam com ele foram crucificados, o insultavam. Os que passavam ali faziam o quê?
meneavam a cabeça. O que significa isso? Assim, alguém já te olhou de cima e embaixo alguma vez? Você já foi mal vestido numa festa de casamento? Ou você já chegou no emprego ou em algum lugar que você parecia alguém fora da caixa, que não se adaptava à realidade? Você sentiu que as pessoas estavam zombando de você? Quem é que gosta de passar vergonha? Ninguém. E Jesus aqui, ele está levando sobre si a vergonha, a nossa vergonha. É por isso que nós não devemos ter vergonha mais, certo? É por isso que Paulo diz para Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de timidez. Por quê? Nós não temos vergonha de nada. Meu irmão, não importa quem você é, o jeito que você está, sua conta no banco, você está quebrado, você está moído, você está careca, você está magro, você está gordo. É verdade, não importa, Deus permitiu, Deus cuida de você assim, Ele ama você assim, Ele nos ama da maneira que nós somos. Eu não tenho vergonha de nada, porque Cristo me deu tudo, e eu sou quem eu deveria ser, e não outra pessoa que eu quero ser e finjo ser e crio uma máscara. Em Cristo, somente em Cristo, nós podemos ser quem nós somos de fato, porque Ele nos diz quem nós somos e mostra também o que Ele é em nós e pode fazer através de nós. Então estão zombando de Jesus. Esse disse que era o rei. Alguém já zombou assim? Falou que ia conquistar, falou que ia terminar a faculdade, falou que ia ser promovido, falou que o casamento ia dar certo, falou que ia trocar de carro. E aí, cadê? E às vezes as pessoas não falam isso, mas nós que não somos oniscientes, parece que às vezes nós enxergamos através da testa o que as pessoas falam de nós. Não ligue mais para o que as pessoas falam de você. Cuide do seu caráter e da sua integridade, e Deus cuidará da sua reputação, conforme diz Hernandes Dias Lopes. Ele podia ter descido da cruz, ele podia sim, desce da cruz. Tu salvou os outros, não salva a ti mesmo, desce daí. É uma ironia, porque ele estava ali amarrado, pregado na cruz. Desce daí. Agora eu pergunto para você, nessa noite, ele podia descer? Podia. Ele podia pedir para Deus 30 mil legiões de anjos, sendo que um só é capaz de destruir uma cidade inteira? Podia. Claro que podia. O que é um pedaço de madeira para o Filho de Deus? O que é um prego na mão para aquele que criou todas as coisas ex nihilo, do nada, trazendo existência e forma às coisas que não existiam, com o poder da sua palavra? O que é uma cruz de madeira? Mas sabe, meus irmãos, ao invés de descer da cruz, sabe o que ele preferiu fazer? Levantar do túmulo. Glória a Deus por isso. Ele preferiu, ao terceiro dia, ressuscitar com poder e glória. Por quê? Ele preferiu isso porque este era o plano de Deus desde a eternidade. Versículo 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas espessas naquele lugar, que fez com que muitos se admirassem. O que está acontecendo aqui não é natural, é maior do que nós estamos entendendo. A Bíblia também diz que alguns mortos ressuscitaram dos seus túmulos. E esse episódio aqui, meus irmãos, lembra as trevas no Egito, que duraram 3 dias, quando ocorreu a morte dos primogênitos. Sabe o que quer dizer isso? Jesus é o nosso êxodo. Jesus nos tira da escravidão e nos leva para a liberdade que só Ele pode dar, porque nós conhecemos a palavra, e a palavra é a verdade. E se nós cremos em Jesus, nós somos libertos da escravidão. E agora ceiamos com o Senhor, celebramos com Ele, seja no deserto, seja na dor, mas sabemos que há uma terra prometida para nós, nos aguardando no final, aonde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, e aonde não haverá nenhum pecado. A hora nona, verso 34, clamou Jesus em alta voz:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o pai virou as costas para o filho. Você já sofreu abandono? Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu numa profunda solidão, mesmo que em meio a uma multidão de pessoas? Você já se sentiu desamparado, com um sentimento de não conseguir fazer nada? Você já se sentiu um nada, sem receber o amor daqueles que deveria te amar? Cristo está aqui, experimentando o desamparo do Pai, por causa do nosso pecado. O Pai não poderia olhar para o Filho, com a nossa iniquidade nele. Ele está cumprindo o Salmo de número 22, um Salmo de Davi, e perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, se você já se sentiu desamparado, se você já se sentiu na solidão, na angústia, na tristeza, saiba que Jesus, Ele pode assumir uma paternidade sobre você que ninguém pode lhe dar. E através dessa paternidade, você pode ser feliz de fato e bem-aventurado para todo sempre. Portanto, não importa quem foi e quem é nosso pai terreno, eles são importantes. Mas, embora muitos se perdem por causa disso, porque não receberam o amor que lhe é devido e que esperava, e alguém já disse que quem mais faz a gente sofrer são aquelas pessoas que estão mais perto, porque delas nós esperamos mais amor. Saiba que Jesus, Ele assume esse lugar. Ele toma você como filha e como filho, e Ele te dá um DNA de filho. O apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá no céu nós estamos registrados já. Nosso nome está escrito no livro da vida, da onde nem o inferno, nem o pecado, nem o demônio, nem Satanás pode nos arrancar. Louvado seja Deus por isso. E o verso 35 diz o seguinte: que alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vede, clama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele morreu. Ele deu seu último suspiro na terra, para levar sobre seu próprio corpo os nossos pecados. Ele cumpre todas as escrituras que apontam para o Messias no Antigo Testamento, especialmente as aqui já mencionadas. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é um homem de dores que pagou pelo nosso pecado e rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando na cruz. Nós sequer mensuramos adequadamente o que está acontecendo aqui, mas pela fé, eu e você cremos na mensagem da pregação, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Sim, nós amamos a mensagem da cruz, e por ela nós viveremos. Aqui estamos, Senhor, aos pés da tua cruz, para contar a sua história, para tantas pessoas aí fora, que precisam de salvação, de libertação e de cura, na alma e no físico. Encerramos nosso sermão, irmãos, com um profundo sentimento de gratidão a Jesus Cristo. Quem é este? Este é aquele que foi crucificado. Este é aquele que levou a nossa iniquidade. Este é aquele que, deformado e nele não havia beleza alguma, levou as nossas dores e nos livrou do inferno. Encerramos com a profunda gratidão a Cristo em sua obra de expiação na cruz do Calvário, coisa que nenhum homem poderia fazer. Cremos que somente através de Cristo, tão somente através dele, o homem pode ser salvo, não pelas obras da lei, como diz o apóstolo Paulo.
E nós cremos que nada deve ser acrescentado ao Evangelho, e também nada deve ser tirado. Nós cremos que se alguém pregar outro Evangelho, seja anátema, porque nós cremos no Evangelho somente de Jesus. Reiteramos aqui como igreja de Jesus essa noite a nossa fé na doutrina da justificação somente pela fé, que é dada por Deus aos seus eleitos que Ele escolheu antes da fundação do mundo, e que no devido tempo são chamados pela graça irresistível, e agora creem em Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador e Tesouro. Reiteramos nossa fé nas doutrinas que cremos, somente a Escritura, nada deve ser acrescentado a ela, nada deve ser tirado dela, somente a graça de Deus, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Reiteramos na doutrina de somente Cristo e somente por Ele, sempre. Nada mais que o Cordeiro de Deus, é só Ele que precisamos. Só precisamos da Escritura, só precisamos da fé, só precisamos da graça, só precisamos de Cristo e mais nada, para que somente a Deus seja a glória para todo sempre. Reiteramos aqui, meus irmãos, no final desse sermão, a nossa fé que é necessário que o homem participe da igreja do Senhor, para ser contado entre os eleitos e participar da comunhão dos santos que Jesus e os apóstolos pregaram. Reiteramos aqui a necessidade que o homem tem de se santificar, e de abandonar o pecado e viver uma vida de santidade, de separação para Deus. Reiteramos aqui a nossa fé na pregação do Evangelho e na Bíblia Sagrada, como única regra de fé e de prática. E reiteramos aqui que temos uma viva esperança no céu, e olhamos para o futuro e vemos a salvação, porque Cristo virá, como diz Malaquias, novamente, trazendo a salvação, então levando a sua igreja para estar para todo sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, e é o que diz a Escritura. Que Ele nos ajude a firmarmos o nosso pé em Sua palavra, e não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Oremos.